Olá, hoje a gente vai dar início ao conteúdo sobre a Era Vargas. Vimos anteriormente como foi o processo da Revolução de 1930, que finda a política do café com leite e dá início agora a 15 anos de governo do Getúlio Vargas. Esses 15 anos eles serão divididos em 3 momentos. O governo provisório, que de provisório não teve nada, foi de 1930 até 1934. Depois nós teremos o governo constitucional, que foi de 34 a 37. E por fim a gente vai ter o Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. Então, nesse primeiro momento, no governo provisório, Getúlio Vargas ele começa a governar e a colocar no poder pessoas que o ajudaram a chegar ali. Então, nesse primeiro momento, ele vai perceber, que tudo funciona através da troca de favores e assim, então, ele vai colocar pessoas que seria interessante para que estivessem junto a ele no governo do país. Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser dissolver o Congresso, todo mundo vai para a rua. Os governadores eles também vão sair, exceto de Minas Gerais, que era um parceiro do Getúlio Vargas. E no lugar dos governadores, o Vargas ele colocará interventores, que eram pessoas indicadas por ele. Além disso, ele vai criar ministérios, que foram os ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio e também de Educação e Saúde. Ele vai se aliar à Igreja Católica, permitindo que colocasse o ensino religioso nas escolas. E ele também vai fazer ajuda, apoio aos fazendeiros. Ele vai comprar, o governo federal ele vai comprar mais de 78 milhões de sacas de café que não foram vendidas devido à crise de 1929 que ocorreu nos Estados Unidos. A gente já viu essa situação e viu que os Estados Unidos eram os principais compradores do café do Brasil. Então, nós vamos ter uma derrubada na economia muito grande devido à crise de 1929. E o Vargas, ele precisava também controlar os trabalhadores. Então, o que ele faz com isso? Ele começa a controlar os sindicatos, que eram locais importantes onde os trabalhadores faziam os seus pedidos, como salário, como melhorias nas condições de trabalho, como falar dos seus patrões, caso tivesse alguma coisa errada. Então, Getúlio Vargas, para agradar os empresários, ele também vai fazer esse controle dos sindicatos. Então, vocês estão percebendo que Getúlio Vargas ele vai centralizando o poder nas suas mãos. Ele vai juntando, de todas as maneiras possíveis, essa teia, para que ele possa ter um controle maior do que estava acontecendo. E assim ele vai conseguir, porque ele vai se manter 15 anos no governo. Então, foi bastante tempo. Só que Getúlio Vargas ele começa a passar por uma série de problemas, principalmente por conta de São Paulo. São Paulo ficou muito insatisfeito por ter indicado Júlio Prestes para a presidência e o Júlio Prestes não conseguiu governar. Além disso, São Paulo sempre foi um estado muito forte, muito poderoso, muito rico, e eles estavam também insatisfeitos com a indicação de um interventor que não era de interesse deles. Então, o que eles vão fazer? Em 1932, nós vamos ter dois grupos políticos, dois partidos políticos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o Partido Democrático, que vão se unir e vão formar uma frente única paulista contra o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fica temeroso com essa situação, porque os paulistas sempre foram muito fortes. E ele, então, para poder tentar acalmar os ânimos, ele vai oferecer um código eleitoral. E nesse código eleitoral, que deveriam ter novas eleições, ele vai fazer uma mudança importante. Ele vai colocar o voto feminino. As mulheres, que nunca puderam participar da política, agora elas vão poder ter voz. Então, olha como Getúlio Vargas, ele também vai conseguir esse apoio aí das mulheres, que sempre se sentiram excluídas. E agora elas vão poder, opinar. Então, era algo, importante, um grupo importante em que ele começa a ter apoio, ele começa a ser apoiado pelas mulheres. Só que a gente vai ter um episódio, que vai se tornar um ícone nessa luta paulista contra o governo do Vargas. Nós vamos ter 4 jovens paulistas que serão mortos.
que serão Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, a sigla MMDC, que acabou se tornando um símbolo de luta, né, dos paulistas contra o governo de Vargas. E o que vai acontecer? Essa morte essas mortes, né, desses jovens vai gerar uma comoção nacional. Então, nós vamos ter uma frente paulista contra o governo do Vargas. Foi a famosa Revolução Constitucionalista de 1932. Muitos voluntários vão entrar nessa guerra. Madames, pessoas ricas, vão doar joias para financiar esse movimento. Os paulistas queriam seu prestígio de volta. Então, em São Paulo, em 9 de julho de 1932, a gente vai ter o início de uma revolta. Só que eram 8.500 paulistas, mais ou menos, contra mais ou menos 20 mil soldados de Vargas. Então vai ser assim uma luta injusta, né? Mesmo com menos pessoas, os paulistas eles vão conseguir se manter nesse conflito durante 3 meses. Só que vai ter um momento, né, em que não tem jeito e eles vão acabar se rendendo. O porto de Santos vai ser fechado e eles acabam então se rendendo em outubro de 1932. Os paulistas, a gente vai ver, né, vocês acabaram de ouvir, que eles perderam esse conflito. Mas eles perderam, só que eles tiveram aí uma vantagem. Né? Que vantagem é essa? O Vargas, ele não quer se posicionar contra os paulistas. Inclusive, ele nem vai comemorar essa vitória. Ele, na verdade, ele queria fazer uma conciliação com os paulistas. Então, ele vai decidir colocar um interventor paulista que fosse de interesse deles e ele faz acordos econômicos para poder apaziguar essa situação. Além, né, de formar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. O que é uma Constituição? Um conjunto de leis que regem um país. Então, a gente vai ter início, né, a um outro período, que foi o governo constitucional, que vai começar a vigorar a partir, né, devido a essa nova Constituição que foi criada. E a gente vai ver que mudanças importantes aconteceram com essa nova Constituição. O Getúlio Vargas, por exemplo, ele vai criar a Justiça Eleitoral, ele vai instituir um ensino primário gratuito e obrigatório. Percebam por que isso é importante. Porque os analfabetos, nesse período, eles não votavam. Então, você colocar um ensino primário, né, para essas pessoas seria um importante meio para ele conseguir votos. Além disso, ele vai tornar o alistamento militar obrigatório, ele vai criar, olha aí os trabalhadores de Getúlio Vargas pegando, né, esses trabalhadores. Ele vai criar o salário mínimo, ele vai criar o descanso semanal remunerado, né, ele vai criar férias, ele vai proibir o trabalho infantil para menor de 14 anos, ele vai criar a indenização por demissão sem justa causa, ele vai instituir a jornada de 8 horas por dia. Então, olha como Vargas ele faz medidas que vão beneficiar os trabalhadores. Não é à toa que Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Então, a gente pode perceber como ele, né, ele vai ser aquele político que vai conseguir mediar todas as esferas. Então, ele conseguia o apoio dos trabalhadores por conta desses direitos trabalhistas que até então nenhum presidente tinha concedido. Né? Ele consegue o apoio dos empresários porque ele vai controlar esses sindicatos, ele vai impedir que esses trabalhadores questionassem os patrões. Ele vai conseguir apoio dos fazendeiros porque ele compra o excedente do café, daquilo que não foi vendido. Então, Getúlio Vargas, né, ele vai centralizando o poder nas suas mãos. Esse governo constitucional, marcado por essa nova Constituição, ele vai eleger Getúlio Vargas indiretamente. O que significa isso? Que o povo não o elegeu, mas ele foi indicado indiretamente por essa Assembleia. Então, Getúlio Vargas agora é o presidente do país. Continua sendo, né, o governante do nosso país. Só que nesse período, Getúlio Vargas ele vai conviver com uma polarização ideológica que vai ser assim acentuada nesse período. Nós vamos ter 2 grupos que vão se enfrentar, né, com ideologias, com ideias contrárias e que vão assim trazer algumas lutas, né, para o nosso país. Então nós vamos ter de um lado os integralistas, que eram representados pela Ação Integralista Brasileira, onde
essa galera dos integralistas, eles tinham sido influenciados, né, eles se baseavam nas ideias fascistas de Benito Mussolini implantado na Itália. Essa galera, ela era assim ultraconservadora, ela envolvia assim classe média, militares. Eles queriam um Estado forte, centralizado, e eles criaram um lema, né, que chamava-se Deus, Pátria e Família. Eles em 1937, eles já vão ter mais de 150 mil integrantes. E em oposição, nós vamos ter os comunistas, sendo representados pela Aliança Nacional Libertadora. Eles vão ser liderados pelo Luiz Carlos Prestes, enquanto os integralistas, eles vão ter o Plínio Salgado como líder, né, desse movimento. Os comunistas, eles tinham o lema deles como terra, pão e liberdade. E essa galera, então, defendia a igualdade, a reforma agrária, o não pagamento da dívida externa, a divisão da renda no país. Então, nós vamos ter, assim, uma polarização ideológica, né, onde a ANL representava a esquerda, a gente vai ter do outro grupo a e B, representando a direita, e o Vargas fica nesse meio aí, tentando equilibrar essas forças, tá? Só que o Vargas, ele tem um apoio muito importante, esse apoio dos militares. Então, o que vai acontecer? Em 1933, 36 de 40 generais foram promovidos por Getúlio Vargas. Então, ele precisava disso para poder controlar a massa. Então, Vargas, ele vai assim, percebam que ele vai dando como se fosse assim, ele vai soltando, dando corda na situação, mas ele também vai controlando essa situação. Em 1935, ele cria uma lei chamada de Lei de Segurança Nacional. Essa lei proibia, por exemplo, greves. As pessoas não podiam fazer greves. Olha aí ele beneficiando os empresários. Além disso, não podia ter propaganda subversiva contra ele, né? Assim, não podia criticar o governo dele, ainda mais se fosse, né, funcionário público. Então, o que vai acontecer? A ANL, que eu falei para vocês, que era esse grupo de oposição, eles faziam essas críticas abertamente. Então, o Vargas, ele vai se sentir ameaçado. Ele fecha a ANL. A ANL, então, ela vai continuar funcionando, só que agora na ilegalidade. E o que vai acontecer? A ANL, ela vai promover uma tentativa de tomada de poder. Eles vão criar um comitê, né, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que era o líder, e vai ser, assim, juntado com a Olga Benário, que foi uma alemã que foi enviada para cá, para o Brasil, para poder dar treinamento militar, para poder fazer, né, treinar esses participantes da ANL. Nesse meio tempo, né, o Luiz Carlos Prestes, ele acaba se apaixonando pela Olga e eles vão viver uma história de amor, que não vai ter um final feliz, não. Depois vocês vão saber o porquê. Em 23 de novembro de 1935, esse grupo da ANL, eles vão tentar dar um golpe de Estado, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Eles tentam tomar o poder. Então, nós vamos ter, no Rio Grande do Norte, um batalhão tentando tomar o poder, né? Foi o Comitê Revolucionário. Em Recife, eles também vão tentar fazer isso, só que eles não vão ter sucesso. O ataque vai ser sufocado e nós vamos ter mais ou menos 100 pessoas morrendo nesse ataque. A luta, ela não estava muito bem organizada, então por isso eles não tiveram sucesso. No Rio de Janeiro também eles vão tentar fazer um movimento, um motim, que vai deixar um saldo de 200 mortos e muitas pessoas presas. Então o que vai acontecer? A gente vai ter aí, né, a ANL sendo fechada, perseguida, o Luiz Carlos Prestes sendo preso e a Olga Benário, aquela que eu falei acima para vocês, né, um pouquinho antes, ela vai ser deportada para a Alemanha, sendo que nesse período a Alemanha ela estava sob o poder do Hitler, né, e a Olga Benário ela era uma judia, alemã e ainda era comunista. Então vocês sabem, né, qual vai ser o desfecho da história dela. E ela estava carregando, inclusive, um filho do Luiz Carlos Prestes, uma filha, na verdade.
e aí o fim dela, né, não vai ser nada feliz, não. Se aproveitando dessa situação, né, da intentona comunista, o Vargas, ele vai alertar o país que eles estavam vivendo uma ameaça muito séria. E essa ameaça era algo terrível, né, uma ameaça comunista. Então ele vai criar um Tribunal de Segurança Nacional, que vai ser mais repressivo, e ele vai criar um comitê para perseguir os comunistas. Então, vocês percebam que o cerco está se fechando, né? A gente consegue ver aí a centralização do poder do Vargas. Ele não aceitava críticas ao seu governo. Então, ele vai fechando esse cerco. As eleições, né, segundo a nova Constituição, deveriam acontecer em 1938. Nessa época, não podia ter reeleição. Só que Vargas, ele não queria sair do poder. Ele vai até indicar uma pessoa, que vai ser José Américo. Mas o José Américo não vai chegar perto do poder. Por quê? Em 1937, 37 oficiais militares foram demitidos, porque eram pessoas que queriam eleições. E Vargas não queria, né, que essas eleições acontecessem. Ele queria, na verdade, dar um golpe de Estado. Então vai ser criado um esquema, em setembro de 37, Olímpio Mourão Filho, ele vai datilografar uma carta em que, nessa carta, dizia que os comunistas tentariam tomar o poder. Então, nessa época, os comunistas eram mais perigosos do que o Covid-19 que a gente está vivendo. Então, esse plano, né, foi um plano falso, chamado de Plano Cohen, e que vai dar início ao Estado Novo. O que foi o Estado Novo, galera? Foi um período em que Vargas, ele não vai convocar novas eleições e ele vai implantar uma ditadura no Brasil. Então, o Congresso ele vai ser fechado, os parlamentares não puderam trabalhar, e a gente vai ter, então, uma nova Constituição. Só que a nossa nova Constituição, ela vai ser uma Constituição autoritária. Ela vai ser baseada nos moldes fascistas, onde as leis elas serão decretadas. Elas não serão elaboradas, elas serão decretos-leis, que virão de cima para baixo. O Vargas, mais uma vez, vai colocar interventores nos estados para poder manter, né, o ajudar a mantê-lo no poder. Ele vai suspender o pagamento da dívida externa dos Estados Unidos, que só vai ser pago em 1940. E a situação dele, então, nesse período, começa a ser uma situação mais autoritária, mais declaradamente autoritária. Getúlio Vargas vai censurar os meios de comunicação. Ele vai criar um departamento chamado de Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, em que vai cuidar tanto da censura quanto da imagem de Vargas. Então, as coisas positivas do Vargas, elas eram enaltecidas, inclusive aumentadas, né? E o que o Vargas fazia de ruim, o que era autoritário, o que não era assim, não iria fazer bem as pessoas conhecerem, ele colocava para debaixo dos panos. Então, esse DIP foi responsável em colocar a imagem do Vargas como um bom velhinho, o pai dos pobres, né? Lembrando também que ele foi chamado de mãe dos ricos, porque na verdade ele era aquele político que mediava tanto a classe trabalhadora quanto também os empresários. Então ele fazia, né, essa balança, ele estava ali fazendo essa balança. Nesse período, Getúlio Vargas, ele vai criar algo importante. Como a gente viu que na Constituição de 34, ele vai instituir uma série de leis trabalhistas. Só que uma porção de leis, elas não eram levadas a sério. Então agora, né, o Getúlio Vargas, ele vai criar CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então essas leis, agora elas vão ser consolidadas. E vai ser diferente, porque todo mundo vai ter que respeitar. Então o Vargas, né, ele vai, ao mesmo tempo que ele é autoritário, ele consegue esse apoio da classe trabalhadora por conta, né, dessa proteção que ele dava a esses trabalhadores. Inclusive, ele vai instituir a igualdade de salário entre os sexos, porque nesse período existia uma diferença entre salários de homens e mulheres. Tá? Nesse período também, o que a gente vai ter? A gente vai ter um forte incentivo à industrialização. Nesse período, o Vargas vai criar a Vale do Rio Doce, ele vai criar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e o CNP, Companhia Nacional do Petróleo, que foi como se fosse o projeto inicial da Petrobras, que vai ser criado por Vargas, né, num outro período, já na década de 50.
Nesse mesmo período, num contexto internacional, a gente vai ter aí a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, a princípio, ele vai estar fazendo relações econômicas com a Alemanha. Só que a Alemanha, ela vai afundar 5 navios brasileiros e 600 pessoas vão morrer. Então, o Brasil, nesse período, ele vai entrar na guerra. Ele vai enviar a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, onde a cobra vai fumar. É o símbolo, né, que eles usavam. Então, eles chegam, eles invadem a Itália em 1944 e eles vão lutar ao lado dos países democráticos. Embora, né, Getúlio Vargas não fosse nada democrático. O Brasil, então, ele luta ao lado dos países da Entente, que eram a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, que tinham entrado nesse conflito aí. Eles se posicionam ao lado, né, desse grupo, mas mostra como que o governo do Vargas ele era contraditório. Porque como um país autoritário, um país que tem uma ditadura implantada, ele vai lutar contra as ditaduras na Europa, né, contra o fascismo italiano e contra o nazismo alemão. Então era algo contraditório. Na verdade, né, vai ser o começo do fim do Vargas. Então, a gente vai ver que muitas pessoas que já estavam insatisfeitas com tantos anos, né, o Vargas no poder, elas vão começar a se manifestar. Então, nós vamos ter os manifestos mineiros, nós vamos ter os estudantes também se mostrando, né, contra esse governo. E nós vamos ter também outros militares que começam também a questionar esse tanto tempo, né, no comando do Vargas. Então, o Vargas ele vai criar, além dessa oposição interna desses grupos que eu acabei de falar, ele também vai ter uma oposição dos Estados Unidos. Embora ele estivesse lutando ao lado dos Estados Unidos, o Vargas ele tinha como característica ser nacionalista. O que significa isso? Ele queria que o Brasil se industrializasse, ele queria que o Brasil se tornasse autossuficiente, só que com os recursos próprios. Já, na verdade, os Estados Unidos, para eles, era muito mais interessante ter um governante que fosse entreguista, que fosse facilitar a entrada dessas mercadorias estrangeiras, que fosse facilitar o domínio dos Estados Unidos na nossa economia. Então, para os Estados Unidos, o Vargas não era interessante. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter muita pressão, né? E essa pressão, ela também vai se dar na mídia. Tinha uma pessoa que era um forte opositor de Vargas, que era o Carlos Lacerda. Ele vivia falando mal do Vargas, né? E, na verdade, o Vargas ele vai, então, meio que ficando sem saída. Ele vai dizer, né, que vai deixar o poder. O povo não quer que ele saia, porque, na verdade, ele foi esse governante, né, que deu ao povo o que eles estavam querendo, mas não vai ter jeito. Getúlio Vargas, em 25 de outubro de 45, ele vai demitir o chefe de polícia do Distrito Federal, que antes era aqui no Rio de Janeiro, para colocar o irmão dele, o Benjamin Vargas. Isso caiu como, assim, muito mal para ele, na imagem dele, né? Ele vai colocar uma pessoa que é da família dele, que é irmão dele. Por quê? Qual o interesse? Porque, na verdade, ele queria se manter o poder. Só que não vai ter jeito. 4 dias depois, a gente vai ter alguns militares, como Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro e outros, que vão se juntar e vão forçar a saída de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai assinar sua renúncia em 1951, ele vai assinar sua renúncia em 1945, mas ele retorna ao poder aí por meio de eleições diretas do povo em 1951. Então, a gente viu que o Vargas, ele ficou durante 15 anos no poder e que ele é uma das figuras mais populares, um dos presidentes mais populares que o nosso país já teve. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer sobre a história de um dos nossos presidentes.